Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Eleições 2022. Saiba como regularizar o título de eleitor. Os eleitores que pretendem votar nas eleições gerais de outubro têm apenas 2 meses para regularizar a situação na Justiça Eleitoral. A partir de 4 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita. A regularização do título de eleitor pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O prazo também vale para quem vai pedir a primeira via do documento para votar pela primeira vez, fazer a transferência de local de votação ou a atualização de dados pessoais. Para verificar sua situação, o eleitor deve entrar no site do TSE e checar se há algum débito em seu nome pela aplicação de multa por não ter votado em eleições anteriores, caso mais comum de irregularidade. O voto no Brasil é obrigatório e quem não comparece no dia da eleição paga multa de aproximadamente R$ 3,50 por cada turno se não justificar a falta. Após fazer o pagamento por meio da guia de recolhimento da União, é preciso esperar a Justiça Eleitoral identificar o pagamento da multa e baixá-la no sistema, que acusará que o débito foi pago. O eleitor que estiver com o título cancelado pela ausência consecutiva em 3 eleições, além de pagar a multa, deverá requerer a revisão do cancelamento ou a transferência de domicílio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Após checar sua situação e quitar as pendências, o eleitor deve iniciar o processo de regularização por meio do site Título.net. Para conferir todos os detalhes sobre o processo de regularização, confira a notícia completa acessando portalconvênios.com. Municípios receberão R$ 160 milhões para atendimento de pessoas com sintomas pós-Covid-19. O Ministério da Saúde quer intensificar o combate contra a Covid-19 no Brasil e vai enviar 160 milhões aos municípios para apoiar ações voltadas ao atendimento de pessoas que sofrem com sintomas pós-Covid-19 na atenção primária. A gestão municipal deve utilizar os recursos oriundos desse repasse na qualificação, reorganização e adequação dos serviços. Os municípios podem aplicar o dinheiro, por exemplo, na contratação de profissionais qualificados, reforma de ambientes, aquisição de materiais de consumo necessários, como colchonetes e bola suíça, e implementação de ações de educação em saúde para orientar a população. Vale destacar que é preciso observar as necessidades epidemiológicas de cada localidade. A professora do curso de Saúde Coletiva da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, Carla Pintas Marques, considera que a medida é fundamental, tendo em vista que muitas pessoas já sofrem com essas sequelas e precisam de auxílio para reverter esse quadro. Importante esse repasse de recurso porque faz com que os municípios se organizem para isso. E essas ações que os municípios vão realizar lá na atenção primária podem contar com diversos profissionais, com médico, enfermeiro, a equipe do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é composto por diversos profissionais, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, o assistente social, o educador físico. Carla Pintas lembra ainda que os municípios têm autonomia para utilizar esses recursos da forma que considerarem mais adequada. Ao todo, foram identificados, por prioridade, 1.373 municípios com perfil alto. Essas cidades devem receber R$ 43.632 cada uma. Outros 2.679 municípios foram considerados com perfil médio e vão receber R$ 29.088. Já 1.518 municípios foram taxados com perfil baixo e vão contar com R$ 14.544. INSS. Municípios em débito poderão renegociar dívida até junho. Os municípios que têm débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e estão inscritos na dívida ativa da União,
vão poder renegociar essas dívidas até o dia 30 de junho. A medida foi estabelecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União na última semana. De acordo com a portaria, as dívidas municipais, incluindo autarquias e fundações com o INSS, poderão ser parceladas em até 240 meses, ou seja, 20 anos. No entanto, a renegociação só vai valer para os débitos vencidos até 31 de outubro do ano passado. Além disso, esses débitos deverão estar inscritos na dívida ativa da União até a adesão ao parcelamento. Segundo o especialista em orçamento público César Lima, a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional oferece uma nova oportunidade para a regularização dos débitos. Há de se analisar até onde o grande problema era a falta de negociação, porque geralmente é negociado, renegociado. O que acontece é que o município ele renegocia e não consegue, arcar com os pagamentos. Se for em condições que os municípios consigam arcar e com os novos aportes que tem que continuar sendo feito, certamente isso daí vai ser muito bom para os municípios que vão conseguir resolver esse problema. As prefeituras em débito com o INSS terão desconto de 40% nas multas de mora de ofício e isoladas, de 80% nos juros de mora, de 40% nos encargos legais e de 25% nos honorários advocatícios. O pagamento das parcelas poderá ocorrer via retenção do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. César Lima lembra que débitos com o INSS estão entre as principais causas de bloqueio das transferências do FPM para as prefeituras. E realmente é um dos principais gargalos, tanto na questão do repasse do FPM, mas também nas demais transferências voluntárias, porque hoje para você fazer um convênio, você tem que apresentar o certificado de regularidade previdenciária. E ele tendo esse problema de dívidas previdenciárias, ele fica impedido não só de receber o FPM, como até mesmo as transferências voluntárias, inclusive de emendas parlamentares. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, 44 municípios estão impedidos de receber o próximo repasse do FPM por conta de alguma pendência. TCU aplica questionário sobre a estrutura tributária dos municípios. O Tribunal de Contas da União, o TCU, vai aplicar um questionário voltado para gestores municipais no intuito de conhecer melhor a qualidade da arrecadação em nível municipal e a estrutura tributária dos municípios. As ações começaram na última semana e vão até o final de março. Para conseguir apoio e garantir que o questionário chegue à maioria dos gestores dos 5.570 municípios, servidores da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas, a SESEX Tributária, e do programa TCU Mais Cidades, realizaram uma reunião que contou com a participação de representantes de diversas associações municipais do país e dos secretários do TCU nos estados. Em um vídeo apresentado durante o encontro, o titular da Coordenadoria Geral do Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas, Tiago Dutra, destacou que o TCU acredita que uma administração tributária municipal forte é fundamental para construir um sistema tributário justo, eficiente e sustentável. Segundo o dirigente da SESEX Tributária, Eduardo Fávero, esse diagnóstico inédito vai subsidiar o tribunal na elaboração de uma cartilha de administração tributária municipal, que visa o aprimoramento da gestão tributária de todos os municípios brasileiros, especialmente dos pequenos, que muitas vezes não contam com equipe técnica qualificada para lidar com a complexidade das questões tributárias, mas que podem contar com o apoio do TCU como órgão orientador. Fávero ressaltou também a importância da atuação dos secretários do TCU nos estados para que essa iniciativa seja bem-sucedida. Refinanciamento pode ajudar pequenas empresas com queda de faturamento. Cerca de 71% das micro e pequenas empresas registraram queda no faturamento em agosto de 2021, na comparação com o período anterior à pandemia da Covid-19. Os dados são da pesquisa mais recente sobre o impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios,
elaborada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Como os empreendedores apontam, a queda na receita ocorreu em consequência principalmente das restrições à atividade econômica impostas por estados e municípios no combate à pandemia da Covid. Com isso, os micro e pequenos negócios tiveram dificuldades para pagar, entre outras despesas, os tributos ao Simples Nacional. Para dar fôlego a essas empresas, a Câmara dos Deputados aprovou em dezembro o Projeto de Lei Complementar 46 de 2021. Batizado de HELP, sigla para o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o projeto permite que esses negócios parcelem seus débitos no âmbito do Simples Nacional, mas o Executivo vetou integralmente a proposta e agora cabe ao Congresso Nacional analisar se mantém ou não a decisão. O deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, acredita que o veto do presidente ao HELP será derrubado pelos parlamentares. Caso contrário, as micro e pequenas empresas podem enfrentar mais dificuldades. O HELP permite que as micro e pequenas empresas e também os microempreendedores individuais renegociem suas dívidas com o Simples, com desconto sobre juros, multas e encargos de forma proporcional à queda de faturamento de março a dezembro de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. No caso de uma empresa que registrou queda de 80% no faturamento, por exemplo, o empresário teria desconto de 90% sobre juros e multas e de 100% sobre encargos e honorários. Em seguida, a empresa deveria dar uma entrada de 1% do valor total da dívida e parcelar o saldo devedor em até 180 meses, o equivalente a 5 anos. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!